Bom dia, meus queridos amigos e amigas. Bom dia, Roseli e outras mães cujos filhos partiram precocemente. Hoje vou trazer para vocês pequenas considerações sobre o drama que vocês estão vivenciando. Assim, com o intuito de ajudá-las, de aliviar essa saudade e essa dor profunda, e trazer esperanças para confiarem no Pai Maior, confiarem na espiritualidade e no amor infinito do Mestre Jesus. Vamos entender um pouco sobre o que é que acontece conosco, com todos nós, com todas as famílias, com todos aqueles que nascem e vivem aqui no nosso planeta Terra. A perda dos entes queridos. Existe uma pergunta muito interessante que é essa que está aqui em nossa tela. A perda dos entes que nos são caros, os filhos, os esposos, as esposas, não constitui para nós legítima causa de dor? Tanto mais legítima quando essa perda é irreparável, isto é, não tem como nós repararmos, e ela ainda é independente da nossa vontade, nós não queremos, nós não desejamos que isso aconteça, mas aconteceu. Por exemplo, o falecimento de um filho, de uma filha, que afeta profundamente os pais. Vamos ver o que os amigos nos dizem. A perda dos entes queridos atinge a todos. Assim, em nosso planeta, na nossa Terra, tanto aquele que é rico, aquele que é milionário, aquele que tem grandes posses, assim como aquele que é pobre, miserável, passam por essa prova, por essa dor. E essa lei é comum para todos, não há distinção. E podemos perguntar, isso é uma prova ou uma expiação? Prova é aquilo que nós passamos, aprendemos e se extingue. Expiação é aquilo que nós, por mais que nos esforçamos, nós não conseguimos mudar a situação. É o caso do falecimento dos filhos, das filhas. Assim podemos pensar e considerar. Mas todos nós temos uma consolação. Vejam como é importante isso. Nós podemos nos comunicar com os nossos entes queridos, mesmo depois que eles morreram, desencarnaram, fizeram a passagem, tudo a mesma coisa. Então os amigos espirituais nos dizem que mesmo eles não estando de corpo presente, em contato conosco, nós podemos nos comunicar com eles, nós podemos falar com eles, nós podemos obter respostas deles, o que é necessário que nós façamos para que isso aconteça. E vem uma outra pergunta. Será que nós devemos pensar que quando nós chamarmos, nós pedimos a comunicação daqueles que morreram, daqueles que desencarnaram, daqueles que fizeram a passagem, será que isso não é uma profanação, não é uma provocação contra as leis divinas? Será que nós não estamos profanando esses túmulos, esses que ali estão repousando? E a resposta é que muitas pessoas consideram sim uma profanação quando nós evocamos, quando nós convidamos, quando nós chamamos esses entes queridos que morreram, que desencarnaram. Essas pessoas afirmam que nós estamos violando as leis de Deus. Mas não é bem assim. É necessário analisar, ponderar, refletir, porque essa afirmativa não se justifica quando nós fazemos a evocação, nós chamamos esse ente querido com respeito, com amor, com recolhimento, com bastante carinho. E esses nossos irmãos, esses nossos filhos, essas nossas filhas, gostam de serem chamados. Os espíritos que desencarnaram, que estão no mundo espiritual, eles nos consagram afeição, eles têm amor por nós. E assim, eles atendem com prazer o nosso chamado. Eles vão se sentir felizes, porque nós estamos nos lembrando deles, e nós estamos nos desejando comunicarem com eles e eles conosco. Mas é preciso alguns cuidados, é preciso termos alguma atenção para que possamos fazer
de uma forma equilibrada, de uma forma que ajude a ambos, tanto aquele espírito, aquele ente querido que partiu, e nós que aqui ficamos. A possibilidade de nós nos comunicarmos com os espíritos é uma doce consolação. O Pai nos permite isso, Jesus nos fala que isso é possível. E essa consolação, ela vem até nós através da possibilidade de conversarmos com esses parentes e esses amigos que deixaram antes de nós a Terra. Com isso eu estou dizendo que haverá uma calma, uma serenidade para aquele coração, para aquela mente que saudosa, angustiada, querendo saber notícias, como estão esses entes queridos depois que morreram. E assim, nós vamos evocá-los, nós vamos chamá-los. Quando nós os evocamos, eles se aproximam de nós, se colocam ao nosso lado, nos ouvem e respondem às nossas perguntas. Com isso, eles estão demonstrando que não existe separação. A única coisa que aparentemente nos separa é a não presença física. Aquele corpo não está mais ali, mas aquele espírito, aquele ente querido está sim. E eles nos auxiliam com seus conselhos, eles testemunham o afeto, o carinho, o amor que sentem por nós e se alegram porque nós nos lembramos deles de uma forma amorosa, de uma forma saudosa, de uma forma esperançosa. Então, eles sim gostam quando nós os chamamos para conversar. E sabem também, esses que já partiram, que essa felicidade, quando eles nos falam dos detalhes da nova existência, onde eles estão vivendo, e eles nos dão a certeza de que um dia nós iremos nos reunir com eles. Então a mãe irá se reunir com o filho, com a filha, o pai irá se reunir com a esposa, com o esposo, com o filho, com a filha, não importa, nós nos reuniremos. Eles dão essa certeza para nós. Daí a importância da evocação, daí a importância da conversa com esses espíritos que são os que partiram antes de nós. E vem uma outra pergunta, as dores. Como é que as dores inconsoláveis dos que sobrevivem, daqueles que ficam na Terra, se refletem nos espíritos que partiram? O que é que essas dores vão causar nesses espíritos? O que é que o nosso sofrimento, o nosso desconsolo, a nossa revolta, a nossa angústia, a nossa profunda mágoa causa nesses entes queridos que partiram, nos nossos filhos, em nossas filhas, nossos irmãos, nossos pais e assim por diante. O espírito ele é muito sensível à lembrança e às saudades daqueles que lhe eram caros na Terra. Assim, aqueles que ficaram na Terra, se trazerem uma dor incessante, uma dor desequilibrada, desarrazoada, essa dor, esse lamentar, esse sofrimento vai atingi-lo de uma forma muito penosa, vai causar nele também muito desconforto, muita dor, porque nessa dor excessiva, ele, espírito que é sensível, que vê mais além do que nós, que sente melhor do que nós, ele vê naquele que está reclamando, naquele que está chorando, a falta de fé no futuro e de confiança em Deus. Assim sendo, meus queridos, minhas queridas, a dor desequilibrada é um obstáculo, é algo que impede o adiantamento daqueles que choram e também vai impedir a sua reunião com estes espíritos, vai atrapalhar o processo de evocação. É preciso cuidar da mente, é preciso cuidar do coração, é preciso cuidar do equilíbrio se quisermos realmente entrarmos em contato com os nossos entes queridos, que já partiram rumo ao mundo espiritual. Então a lamentação precisa ser entendida. Quando o espírito está mais feliz, no espaço, na espiritualidade que na Terra, lamentar, reclamar, queixar que ele tenha deixado a vida corpórea é desejar que ele não seja feliz. Vamos pensar assim. Nós somos dois amigos que estão presos, estão na mesma cela em uma prisão. Ambos
tem uma pena a cumprir. Um tem 30 anos, o outro tem 40 anos. Mas ambos alcançarão um dia a liberdade. Mas um vai sair antes do que aquele que está condenado a um tempo maior. Mas ambos irão sair, mas um sai antes. Seria caridoso para nós que estamos presos com aquele nosso irmão, que aquele que conseguiu a liberdade primeiro permanecesse preso conosco, cumprisse 10 anos a mais de prisão, porque nós temos 10 anos a mais de prisão e ele tinha 30? Claro que não. Não haveria da nossa parte afeição, amor, carinho, mas um egoísmo em querer que esse outro irmão preso conosco se mantivesse preso, embora pudesse ser livre e sofresse e partilhasse o restante do tempo de prisão que nós temos até que eu pudesse ou ele pudesse sair. Assim é quando a morte nos alcança. Alguns morrem, desencarnam com 90, 100 anos de idade, e outros desencarnam com 17, com 18, com 20, com 30, com 35. São tempos diferentes para cada um de nós, mas todos nós seremos libertados do corpo físico, que para o espírito é como se fosse uma prisão. Mas cada um tem o seu tempo. Então aqueles que partem, é a oportunidade que ele está tendo de já ter cumprido o seu tempo e retornar para o mundo espiritual. Dois seres que se amam na Terra, o que parte primeiro é o que primeiro se liberta, e a nós que ficamos parece estranho, mas cabe nos alegrarmos por ele ter partido antes para a verdadeira vida, para a vida espiritual. Nem precisamos aguardar com paciência o nosso momento, em que a nosso turno também seremos chamados, também nos libertaremos e iremos nos encontrar com eles. Vamos fazer mais uma comparação. Nós temos um amigo que se encontra em grande dificuldade. Sua saúde, seus interesses exigem que ele vá para outro país, onde ele estará melhor em todos os sentidos, onde ele encontrará oportunidades de se melhorar, de se fortalecer. E este amigo vai nos deixar temporariamente de ficar ao nosso lado. Mas nós podemos nos corresponder com ele sempre que desejarmos, hoje pela internet, pelo telefone e outros meios de entrarmos em contato. Então a separação ela é apenas material, física, e podemos conversar através dos meios que nós possuímos. E assim a evocação é o instrumento que nós usamos para nos comunicarmos com esse ente querido, com esse filho, com essa filha, que está nesse outro país chamado espiritualidade, mas que atenderá a nossa ligação, irá falar conosco. Nós ficaríamos infelizes com o afastamento desse amigo, embora tenha sido para o bem dele? É claro que não. Nós nos alegraríamos por saber que ele está bem e mantendo contato conosco quando nós desejamos. E assim sendo a consolação, nós entendemos que a presença em torno de nós, daqueles a quem amamos, vai dar continuidade da afeição e da solicitude que nós tínhamos, que nos relacionávamos pelas possibilidades que a doutrina espírita nos permite manter contato com eles, nos oferecendo essa consolação por ocasião dessa dor que é legítima, a saudade daquele que partiu, daquele que nos deixou, mesmo que temporariamente. Assim sendo, confiar na espiritualidade, confiar em Deus, confiar em Jesus, é entender que nós podemos, sim, nos entrarmos em contato com os nossos entes queridos. Assim não há mais solidão. O Espiritismo nos ensina que não existe solidão, não existe o desaparecer para sempre, não existe o abandono. Mesmo que nós estejamos muito isolados na nossa dor, tem sempre perto de nós amigos com quem nós podemos nos comunicar, com quem nós podemos falar, com quem nós podemos estabelecer contato para nos fortalecermos e encontrarmos os meios de falarmos com os nossos entes queridos.
Quando nós, de uma forma impaciente, nós vamos suportando as tribulações da vida, as dificuldades, as angústias, os sofrimentos, quanto mais intoleráveis eles nos parecem, quanto menos nós compreendemos, nós sofremos muito. Mas quando nós passamos a compreender esse mecanismo da bondade divina, nós deixamos de sofrer tão intensamente. E quando nós deixamos de sofrer intensamente, nós aprendemos que ao suportarmos corajosamente esse processo de dor, esse momento de angústia, de saudade, nós vamos impondo silêncio às nossas murmurações, nós vamos diminuindo as nossas reclamações e vamos nos felicitando, porque quando estivermos fora desta prisão terrena, que é o nosso corpo físico, é um momento como aquele que o doente, que sofre uma doença severa, fica feliz quando se encontra curado, por se haver submetido a um tratamento mesmo que doloroso. Assim, queridos amigos, queridas amigas, cujos filhos partiram, não percam a esperança, não cometam atrocidades, não pensem em suicídio, não pensem em levar os seus netos com vocês. Só estarão causando mais dor, mais sofrimento e mais distanciamento. Venham até nós, ouçam o que estamos ensinando, o que estamos falando, e nós podemos ajudá-los a falar com esses entes queridos, a falarem da saudade que sentem, do amor que ficou, da oportunidade de um dia se reencontrarem confiantes no nosso Pai e no amor do Mestre Jesus. Assim, nós vamos terminando essa nossa colocação que eu estou trazendo para trazer a vocês um pouco mais de força, de equilíbrio na saudade que vocês sentem, tá bem? Então, assistam quantas vezes desejarem e nos procurem. Nós estamos sempre abertos, sempre à disposição para auxiliá-los nessa dor profunda que é a perda de um ente querido. Muita paz, muita luz, que o amor do Mestre Jesus esteja em vossos corações, consolando, trazendo esperança a todos vocês e a todos nós. Até mais.